E aí, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para você que está me assistindo aqui. Mais um vídeo de hoje. E assim, gente, hoje eu queria falar de um tema com vocês que eu estava dando uma lida em algumas coisas ontem. Por mais que seja um assunto que todo mundo esteja falando, eu queria trazer um meu ponto de vista para vocês. E além disso, de trazer o meu ponto de vista, eu queria que você compreendesse uma coisa que é muito importante, né? O pessoal tá querendo meio que. Não é aprovar, né? Parece que é um trâmite aí de fazer a escala 4 por um, né? De trabalhar 4 dias na semana. Então, você teria sexta, sábado e domingo de final de semana de descanso, talvez, é, por assim que seja, se parecendo. E aí, eu vou falar para vocês uma coisa que eu acho que é muito importante salientar para vocês. E eu não tô aqui para fazer juízo de valor, se é bom ou se é ruim, nem nada, não. Eu tô aqui só para explicar uma coisa para vocês muito interessante e muito importante para que você reflita na sua vida. Muita gente às vezes fala que está sendo explorada, muita gente fala que sofre, muita gente fala que, poxa, porque o empresário tira dinheiro de mim, porque isso e aquilo, lá, beleza, beleza, show de bola. Uma coisa que eu quero que você entenda é o seguinte. Eu já trabalhei muito para os outros, continuo trabalhando para os outros, mas hoje eu sou PJ, hoje eu tenho pessoa jurídica, então eu presto, sou um prestador de serviços. Mas eu queria que você entendesse uma coisa que fique bem clara aí na sua cabeça. Você trabalhando para os outros ou trabalhando por conta própria, não tem esse negócio de feriado, final de semana, dia santo, não tem nada disso não, tá, gente? Você vai ter que trabalhar. Então, assim, mas porque a gente tem que ter mais descanso e tudo mais. Eu entendo que você tem que ter mais descanso, eu entendo que você tem que ter mais folga, eu entendo que você tem que ter uma rotina de trabalho menos cansativa e, de fato, um pouco mais suave. Porém, eu queria que você entendesse uma coisa que é, às vezes, extremamente bizarra, mas para salientar isso para vocês. O brasileiro é um dos povos mais improdutivos do mundo. Ou seja, um brasileiro, demora 1 hora para fazer uma atividade, que o americano demora 15 minutos. Ou seja, a gente demora muito mais tempo. A nossa produtividade é extremamente inferior comparada com outros países mais desenvolvidos. Mas por que que isso causa essa improdutividade? Alguns são os motivos. O primeiro motivo é o transporte, que é ruim. Então, às vezes, a gente gasta, tipo, horas para ir, horas para voltar para o nosso trabalho. Às vezes, a gente tem uma carga de trabalho extremamente extenuante. Às vezes, a gente tem um pagamento, uma remuneração mais baixa e, de fato, faz com que a nossa produtividade caia. Mas, além disso, o que que faz a nossa produtividade cair? Muitas das vezes é a nossa distração. E aí o brasileiro é um dos povos que mais utiliza a rede social no mundo. E aí, se eu não me engano, está em terceiro lugar. A gente só perde para a Índia e, se eu não me engano, para o México. Se eu não me engano, é isso, tá? E aí eu falo para vocês isso com um tom, às vezes, até com uma dor no coração, de que como você aí que está me assistindo quer trabalhar 4 dias por semana, tudo bem. Se você é uma pessoa extremamente improdutiva hoje. O problema é que às vezes a pessoa não consegue fazer em 5 dias o trabalho e aí agora ela vai reduzir para 4. Ou seja, ela vai ganhar menos, ela vai piorar o nível de serviço dela, as empresas vão acabar demitindo mais pessoas, porque não tem por que ficar somente 4 dias com um monte de funcionário. Então, você está entendendo? Eu não estou falando se é bom ou se é ruim, tá, gente? Eu não estou fazendo juízo de valor aqui, mas eu quero que você entenda o seguinte: o que que você de fato pode fazer para você otimizar seu tempo? Porque hoje eu, Cláudio, trabalho de segunda a segunda. Às vezes, final de semana eu descanso, sim, mas eu não deixo de trabalhar, não deixo de fazer minhas coisas, mas eu sei que eu consigo ter um pouco mais de flexibilidade com isso. Por quê? Porque eu sei me planejar, porque eu sei me programar, porque eu sei fazer as coisas do jeito que precisam ser feitas, porque eu tenho uma lista de afazeres que eu preciso organizar. E às vezes essa falta de produtividade, às vezes a pessoa, eu vou trabalhar 4 dias por semana, isso vai melhorar muito minha vida. Pô, será mesmo que vai melhorar? Por isso que eu falo para vocês o seguinte, antes de você tomar uma coisa como verdade,
tomar uma dor como sua e a ser a favor ou contra alguma coisa, cara, começa a estudar, começa a se aprofundar e entender um pouco mais sobre isso. Eu tô trazendo isso para vocês porque a proposta desse trabalho de 4x1 ele foi tão mal feito que o cálculo do tempo tá errado. Então, assim, cara, depois vocês dão uma olhada. Depois vocês dão uma olhada no cálculo do tempo, vocês vão entender. As horas trabalhadas por dia, vocês vão entender o que eu tô falando pra vocês. Então, assim, eu falo pra vocês que, de fato, é bom trabalhar 4 dias por semana. Provavelmente vai ser muito bom, vai ser divertido. Você vai trabalhar, você vai ter 3 dias de folga e tudo mais, mas, assim. E quais são os contras disso? Às vezes a gente só pensa no benefício, no que vai trazer de benefício, o que que vai ser bom, o que que vai ser divertido, o que que vai ser maneiro, e a gente esquece o resto. Então eu queria muito que você compreendesse o que está por trás dessa situação, por que que o brasileiro é tão improdutivo, por que que a gente às vezes faz tanta coisa. E aí você fala para mim, tá, Cláudio, mas qual é a solução disso? Eu, Cláudio, sou um cara que eu sempre sou apoiador e um grande incentivador do empreendedorismo. Então hoje, preste atenção, eu não tô falando para você ser igual a mim, mas eu tô falando para você compreender o seguinte: eu sempre fui funcionário dos outros, eu trabalhava para os outros, já fui garçom, já fui professor de escola, já fui atendente, já fui representante, já fui um monte de coisa, vendedor de loja, já fui um monte de coisa. E aí o que acontece? Eu trabalhava para os outros, eu não estava satisfeito com aquela vida. Eu queria uma coisa melhor. Eu sempre quis alguma coisa melhor. O que que eu fui fazer? Eu fui estudar. Eu fui tentar empreender. Eu fui tentar fazer alguma coisa diferente. Eu não fiquei passivo aceitando a vida como ela era. Eu sou esse cara completamente inconformado com a vida que eu levo. E se eu tô inconformado, eu vou começar a me mexer. Eu vou começar a me mudar. E aí, a partir disso, eu comecei a alcançar algumas coisas. Hoje, sou milionário? Não, não sou milionário, não estou nem perto de ser milionário. Mas assim, hoje eu tenho uma sala, hoje eu consigo fazer meus vídeos, hoje eu faço os meus atendimentos, hoje eu tenho um pouco mais de flexibilidade de tempo. Então, tudo isso foi por quê? Porque um dia eu decidi me arriscar. Um dia eu decidi me botar a risco. Um dia eu decidi falar assim: não, eu não quero só essa vida, eu vou começar a fazer outras. Um dia eu pensei o seguinte: cara, se eu não começar a juntar dinheiro e não começar a investir agora, eu tô lascado lá na frente. Eu comecei a entender isso. Ah, Cláudio, mas o brasileiro mediano não tem tempo para isso, que ele está na condução. Eu entendo. Algumas pessoas que de fato estão no meio da condução, mas assim, eu falo isso de coração, não estou falando para ninguém ser, eu não sou melhor do que ninguém, mas quando eu trabalhava de garçom, eu ia e voltava de bicicleta, ou às vezes eu voltava a pé para minha casa, quando eu trabalhava. Eu trabalhava de dia num escritório e de noite eu ia trabalhar de garçom. Chegava em casa de madrugada. Sabe o que eu fazia? Não tô falando pra você fazer, mas no meio dessa condução, no meio desse transporte, eu botava um fone de ouvido e eu começava a escutar alguma coisa. Escutava um podcast, ouvia um vídeo, aprendia alguma coisa. Às vezes eu não conseguia ler, mas eu escutava alguma coisa. E essas coisas que eu escutava me motivavam. E aí me incentivavam. E às vezes eu não ficava só alienado, só vendo fofoca, besteira e essas coisas. Não. Eu queria algo mais, eu queria melhor. Eu falei, pô, eu não vou ficar a minha vida inteira servindo os outros, sendo maltratado, sendo desrespeitado, porque a quantidade de gente que me destratava pelo fato de eu ser garçom, nossa, não cabe num gibi. Só que eu falei, cara, eu não quero essa vida. Isso daqui vai ser passageiro, isso é o momento. E eu queria muito que você levasse isso pra sua vida. Pô, independente da situação, independente de onde, independente de que tipo de situação que você vive hoje. Eu só queria que você se inconformasse um pouco e que você começasse de fato a se mexer. Porque reclamar não vai mudar nada. Você votar em um político que vai ter uma filosofia mais populista, provavelmente não vai mudar muita coisa. Então, assim, o que que cabe a mudança? É você fazer, é você agir, você dar os primeiros passos. Ah, mas não está dando muita diferença, mas já é alguma coisa.
Quando eu começava a trabalhar de garçom, eu comecei a guardar um pouquinho de dinheiro, eu comecei a fazer algumas coisinhas, eu comecei a fazer uns outros bicos, aí começou a aparecer uns outros eventos para eu ir, eu comecei a ser mais excelente no meu atendimento, e aí eu ganhava mais gorjeta. Olha só como que as coisas iam crescendo e escalando. É assim. Eu não tô falando que você tem que levar essa vida que eu levei, mas eu falo para você que é possível. Dá para ser feito. Você tem duas escolhas: reclamar e achar que a vida é desse jeito e continuar achando que o mundo é injusto, que você precisa trabalhar menos, ou de fato, você se inconformar e você querer de fato algo melhor, não ficar dependendo das circunstâncias e dos outros e começar a agir. Ambos gastam a mesma energia. Ambos. Reclamar vai gastar a mesma energia do que você fazer. Então, Cláudio, sendo bem sincero, eu prefiro fazer. Se der certo ou der errado, pelo menos eu tentei. Eu me esforcei, eu me dediquei, eu fiz tudo que eu precisava fazer. Vou fazer um adendo rápido. Essa televisão que está atrás de mim, ela é um dos símbolos de conquista quando eu era garçom e eu juntei para comprar essa televisão. E juntei bastante tempo. Tem bastante tempo que eu queria ter uma televisão. Juntei, guardei, não gastava, não saía, não fazia as coisas direito, deixava de comer algumas coisas que eu queria comer, mas eu juntei e consegui comprar. Por quê? Porque eu estava inconformado que minha televisão não, eu não tinha televisão. Estava inconformado. Eu tinha uma televisão, mas ela queimou, aí eu fiquei sem televisão um tempo. Eu falei, cara, não quero uma televisão, pô. E eu comprei ela. Hoje ela tá aqui na minha sala. Então, assim, eu falo isso pra vocês que às vezes pode parecer pequeno, pode parecer bobo, mas eu comprei isso daqui com gorjeta que eu ganhava. Comprei com gorjeta que eu ganhava. Então, assim, o que que te custa você fazer as coisas? O que que te custa você dar um pouco a mais? Ah, Cláudio, mas na minha empresa não me reconhecem. Você não está buscando reconhecimento do seu chefe. Às vezes você busca reconhecimento de um cliente. Às vezes você busca reconhecimento de uma pessoa que ali está te observando. Eu, Cláudio, no bar que eu trabalhava, no pub que eu trabalhava, eu nunca recebi reconhecimento da empresa, tanto que os 10% eu nunca recebia. Eu não recebia 10% no restaurante que eu trabalhava, nesse bar. Era um bar meio restaurante. Não recebia 10%. 10% ficava com a casa. Eu não recebia nada. Eu recebia gorjeta. Por quê? Porque eu era um bom atendente, porque eu falava bem com as pessoas, porque eu atendia bem, porque eu conversava bem, porque eu me comunicava. Mas como que eu fui fazendo isso? Eu fui aprendendo. Falei, bom, se eu fizer isso daqui e eu vou atendendo bem essas pessoas e elas vão sendo assim, elas vão gostando e ficando aqui mais e depois elas me dão um dinheirinho, putz, cara, é maravilha. Tá entendendo o quanto isso é poderoso? Então, assim, eu queria que você entendesse que não tô falando pra você trabalhar todo dia igual um louco. Não. Mas às vezes essa falsa, que tem que trabalhar 4 por 1, que isso é uma tendência, é um negócio. Calma aí, vamos dar uma analisada, vamos entender o que que essas pessoas estão falando, qual o tipo de proposta que elas estão falando, para que que isso de fato serve. Que você trabalhar menos vai ser bom, por um lado, por outro vai ser péssimo. Então, assim, eu queria muito que você refletisse sobre isso, que você pensasse sobre isso, que você não ficasse só uma massa de manobra, que você compreenda um pouco. E eu tô trazendo esse vídeo para você para que de fato você abra um pouco dos seus olhos. Eu não sou a favor de exploração, não sou a favor de nada. Eu não tô falando que é bom ou ruim essa lei, mas eu tô falando para você compreender um pouco mais, saber um pouco mais, estudar um pouco mais, para de fato você falar assim, tá, eu acho que isso daqui é interessante ou acho que isso daqui não é interessante. E a partir daí, você pode ter o seu ponto de vista sem problema algum. Se você é contrário ou a favor, tá tudo bem. O mundo está aqui para isso, para a gente poder discordar, porque na verdade a discordância é que faz o mundo crescer. Então, discorde com educação, com respeito e não sou nenhum monstro que quer explorar as pessoas de forma alguma, mas eu quero que você alcance a prosperidade que você tanto deseja. E você só vai alcançar isso trabalhando.
correndo atrás, se dedicando, abdicando de muitas coisas. Você não vai conquistar, às vezes, as coisas que você quer. Às vezes, não, eu digo sempre. Você não vai conquistar as coisas que você deseja encostado, trabalhando 4 dias por semana. Você não vai. Não vai mesmo. Você só vai alcançar as coisas trabalhando, suando, se dedicando, se esforçando, ficando cansado, se estressando, que isso acontece com todo o trabalho. E eu tenho certeza que para você alcançar aquilo que você quer, as coisas precisam ter o suor, até mesmo para você valorizar isso, ok? Então, era isso que eu queria deixar nesse vídeo de hoje. O que que você acha? Você é a favor dos 4 dias? Você é contra os 4 dias? Você não compreende muito bem, vai buscar entender melhor? Como é que é? Conta aqui embaixo, eu quero saber o que que você acha dos comentários aí. E se você gostou, peço, por favor, deixe o seu like aí, se inscreve no canal. E aqui hoje foi um conteúdo mais opinativo e reflexivo, para de fato você entender que nem tudo que mostram é de fato aquilo que realmente é, ok? Então, preste atenção, estude, se aprofunde, eu tenho certeza que você vai entender muito melhor o que que isso tem de benefício e o que tem de malefício, tá bom? Beijo grande para vocês, fiquem com Deus, uma ótima semana de muito aprendizado, muita realização e tudo de bom. Até o nosso próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.